Conhecemos histórias de fada dos irmãos Grimm e Charles Perrault, histórias que trazem um toque de inocência a nossas noites, mas também apresentam sentimentos grotescos. Quando crianças, sentimos medo do escuro porque não conseguimos ver a luz, pois acreditamos nos monstros das historinhas que saem de seus esconderijos à noite para nos atormentar. À medida que crescemos, esses medos desaparecem e surgem novos. Buscamos novas sensações que nos fazem relembrar o medo do escuro. Procuramos ir aos cinemas para ficar horas em um mar de escuridão com pessoas que não conhecemos, esperando a luz que surgirá na grande tela. Como os homens do mito da caverna de Platão, ficamos acorrentados olhando para apenas uma direção, forçados à projeção de uma nova realidade. Em Hereditário, de Ari Aster, a morte da reclusa avó é o estopim de uma história sobre a família e suas cicatrizes. Mesmo após a sua partida, a sombra de manipulação permanece sobre a vida de seus familiares, e a fascinação crescente do terror que nos é apresentado explora e ao mesmo tempo permeia todas as relações que cada personagem irá enfrentar para um destino envolto na escuridão do mistério. E no quão fundo os filmes de terror podem chegar. Aqui não temos o que o grande público conhece do gênero, mas sim temos uma obra que foge do comum e traz uma nova abordagem com narrativa complexa que envolve questões psicológicas e metafísicas. O terror psicológico, e aqui eu não vou usar a terminologia pós-terror por acreditar que seja equivocada, existe desde o começo do cinema de terror, como O Gabinete do Dr. Caligari, O Bebê de Rosemary, O Exorcista, entre muitos outros. E então, o horror em Hereditário surge como uma representação de seus personagens, como aquele elemento que não podemos explicar, mas compreendemos e, dominados por um sentimento de medo, somos deslocados de nossa zona de conforto. Em seus primeiros minutos, somos apresentados à miniatura da realidade com seus mundos diminutos criados por Annie. Como em uma casa de bonecas, no qual os brinquedos são manipulados, a família Graham está em luto. E mesmo que o luto não seja igual para todos os personagens, o temor permeia a vida social de todos. A fotografia, com seus tons escuros, principalmente dentro da casa, sempre em volta de sombras, abraça os personagens na obscuridade e traz uma sensação de claustrofobia que permanece nos planos close-up dos personagens enquanto atravessam por uma sensação ou expressão de horror. A trilha sonora de Colin Stetson, mesmo discreta, é incisiva e perturbadora, trazendo ao espectador uma sensação de horror e mistério para o filme, criando uma atmosfera de tensão, que preenche e potencializa o que acontece na narrativa. Em Hereditário, a trilha sonora não é apenas uma trilha de fundo sem personalidade, mas sim uma outra camada de significados a ser explorados. Em uma jogada de marketing, Hereditário nos surpreende apresentando em poucos minutos de duração a morte de Charlie, a caçula da família, em um acidente causado pelo irmão Peter. Charlie, interpretada por Millie Shapiro, é uma menina incomum com traços de personalidade antissocial. Segundo o manual MSD, tanto os fatores genéticos, hereditários, como ambientais, como problemas durante a infância, contribuem para o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial. A pessoa com este transtorno, com frequência, não sente remorso ou culpa por aquilo que fez. Charlie expressa sua violência ao guardar cabeças de animais. Além disso, seus desenhos, que são usados como meio de expressão, também traduzem aspectos violentos. Logo após o velório de sua avó, Charlie conversa com sua mãe Annie, falando que a avó sempre desejou um menino.
Essa pequena pista em um diálogo com a mãe é um dos pontos mais importantes do filme, no qual vamos ver à frente. Annie, interpretada por Toni Collette em uma performance incrível, é a ligação do horror no filme. Criada por Ellen, uma mãe com transtorno dissociativo de identidade, um pai que morreu de inanição decorrente de uma depressão severa e de um irmão esquizofrênico que cometeu suicídio, Annie transmite o horror de seu mundo interno ao externo. Assim, Hereditário caminha entre cenas que podem ser frutos de uma mente perturbada ou simplesmente de manifestações sobrenaturais. Surge uma personagem embrulhada no ilógico, cheia de expressões exageradas, buscando salvar sua família de uma seita satânica, no qual está associada e manipulada desde sempre. Uma participante que não sabe onde está entrando, mas adentra esse mundo sobrenatural ao tentar conversar com a filha morta. Peter, interpretado por Alex Wolff, que assim como Toni Collette é incrível, é o personagem que no primeiro momento surge como um coadjuvante sem muito interesse. Mas com o desenvolvimento da trama e com a morte da irmã, temos em Peter um coprotagonista que surge como um jovem atormentado por forças sobrenaturais. Muitas vezes lembramos do tio que ouvia vozes. Assim, o menino também pode ter esquizofrenia. O garoto está o tempo inteiro vendo fantasma, acreditando que está sendo perseguido. Seus traumas não param por aí. 2 anos antes, como Annie nos revela em uma conversa com Joan, personagem interpretada por Annie Down, durante um episódio de sonambulismo, Annie encharcou os 2 filhos com solvente de tinta enquanto estavam dormindo. No momento em que acendeu um fósforo, despertou Peter, que acordou gritando. A relação de filho e mãe é apresentada em algumas cenas que transmitem a relação conturbada dos dois. Primeiro, temos a cena de um sonho no qual Annie revela que nunca desejou ter um filho ao próprio Peter e continua dizendo que tentou abortá-lo várias vezes, mas não conseguiu. Depois temos a cena do jantar, que é uma explosão de sentimento dos 2 personagens, evidenciando uma relação de amor e ódio. Uma mãe que renega o filho desde o momento em que descobriu que estava grávida. Em Hereditário, quanto menos sabemos, mais o filme nos afeta. Quando nos é apresentada a personagem de Annie Down, entramos em uma nova camada do filme que permeia as cicatrizes familiares. Penetramos ainda mais o medo ancestral que sentimos quando crianças. Misticismo, religião e demonologia envolvem os personagens em uma narrativa de manipulação. A tensão infernal fica cada vez mais evidente, o emocional apresentado pelos personagens é crescente. Assim como o professor de Peter debate sobre Sófocles, se os personagens tivessem escolha, seria mais ou menos trágico. Os personagens acreditam que têm controle, continua, enquanto na verdade são apenas marionetes dos casos, terminando com uma aluna respondendo, pois são como peões em um sistema horroroso sem esperança. E como peões, os personagens de Hereditário estão envolvidos, assim como o título, hereditariamente, as situações que acontecem. Quando logo no início é nos apresentado um símbolo no pescoço de Ellen em seu velório, não sabemos o que significa. Quando o mesmo símbolo está em um colar usado por Annie, também não compreendemos o que está sendo sugerido a nós espectadores. Quando observamos palavras em outra língua escritas na parede do quarto de Charlie, também não entendemos o que significa. Mas todos esses pequenos detalhes fazem parte de um plano de manipulação de uma seita sobrenatural que envolve um mito de terror escondendo o surgimento de um demônio, com o nome de Paimon, um demônio que ensina todas as artes e ciências e coisas secretas. Ele pode revelar todos os mistérios da terra, do vento e da água, o que a mente é e tudo o que o mágico quer saber. Com efeito, voltamos à história de Charlie, que foi criada pela avó. Sabemos agora que a avó sempre participou da seita.
Segundo o próprio diretor Ari Aster, em uma entrevista, sobre a pergunta se existe uma Charlie ou ela é Paimon, desde o momento em que nasceu, Aster responde que Charlie foi substituída e continua, mas ela foi substituída desde o início. Assim, Charlie é apenas um receptáculo provisório do demônio, é o próprio nome da menina, um nome principalmente masculino. Outras semelhanças com o demônio é que ela desenha para se expressar, assim como Paimon é o demônio que ensina todas as artes. Quando é morta no acidente com o poste, o símbolo de Paimon também está presente. A avó sempre desejou um menino, assim como Charlie revelou na conversa com Annie, mas não conseguiu se aproximar prematuramente de Peter porque Annie a proibiu. Então Ellen colocou o demônio dentro da menina. Com a morte de Charlie, Annie realiza uma invocação chamando Charlie novamente. Ao realizar essa iniciação, Annie está invocando Paimon, que é, ao mesmo tempo, Charlie. Conforme a necessidade de um corpo masculino, voltamos ao irmão de Annie, que era esquizofrênico. Annie, em sua terapia de grupo, revela que seu irmão ouvia vozes e relembra que no bilhete de suicídio ele dizia que Ellen, sua mãe, tinha colocado pessoas dentro dele. Paimon é masculino e desse modo precisa de um corpo masculino para ser um receptáculo definitivo. Desse modo, Hereditário constrói uma narrativa que não deixa escapatória aos personagens. Quando Steve, interpretado por Gabriel Byrne, o personagem mais equilibrado e cético do filme, descobre o corpo de Ellen no sótão de sua casa, e Annie pede que ele queime o caderno de desenhos de Charlie, sendo o caderno uma ligação com o demônio, Steve não consegue porque não acredita em nada do que está acontecendo. E o que ele acredita é de que sua esposa, Annie, está ficando louca e deixando seu filho ainda pior. Diante da recusa de Steve, Annie joga o caderno imediatamente na lareira, que começa a pegar fogo instantaneamente. Mas junto com o caderno, Steve também pega fogo, morrendo. É interessante notar que Steve não possui ligações consanguíneas com a família de Annie e por isso não serve como receptáculo. Após a morte, Annie, em um estágio ainda mais fraco, é possuída por Paimon. No subconsciente de Annie, há a possibilidade de que ela soubesse o que estava acontecendo e por isso tentou interromper a gravidez de Peter. Contudo, Peter nasceu e foi criado sem saber para um abate. Quando Peter acorda após um momento bizarro na escola, ele caminha para a sala encontrando o pai carbonizado no chão e Annie já possuída surge no teto. Aqui nos é entregue o medo exteriorizado, a pura violência. Paimon, no corpo de Annie, correndo atrás de Peter. Peter descobrindo o sótão, o surgimento de membros nus da seita. Annie arrancando a própria cabeça com um fio de aço. Diante disso, e sem escapatória de seu destino, Peter se joga através de uma janela, caindo no chão fora da casa. Ele possibilita, em seu momento mais frágil, que a força demoníaca de Paimon possa finalmente realizar sua possessão definitiva. Quando retorna em si, não existe mais Peter, o que existe agora é Paimon, que vê o corpo de Annie flutuando sem cabeça para a pequena casa na árvore. Na última cena de Hereditário, Peter encontra um altar com um corpo metálico masculino e a cabeça de Charlie coroada. Paimon é retratado como um homem com um rosto afeminado. Em adoração, os corpos sem cabeça de Annie e Ellen estão todos juntamente com os membros da seita prostrados. Por fim, Peter é coroado e todos os corpos se direcionam a ele. Hereditário termina simbolizando as cicatrizes familiares, os traumas, os distúrbios que todos podemos passar de geração para geração. No filme, a submissão final a Paimon de membros decepados é como uma lavagem cerebral. Eles não precisam mais de suas próprias cabeças, pois agora eles não precisam pensar.